Mira, cabrón, ahora nosotros vamos a hablar sobre los sistemas de información gerencial en la logística. E aí, meu grande aluno? Voltando mais uma aulinha básica sobre logística. E agora vamos falar um pouquinho sobre sistemas de informação em logística. Venha comigo! Quando a gente pensa inicialmente em startar um sistema de informação gerencial que realmente sirva, que possa gerar informações que realmente sejam importantes para a gente tomar decisões, existem informações que inicialmente a gente precisa analisar. Do tipo, há muitas informações de mercado que inicialmente elas são inadequadas e dessa inadequação é pouco provável que elas consigam ajudar no processo de tomada de decisões. Outra coisa é que boa parte das informações elas ficam dispersas dentro da empresa, o que vai exigir um trabalho, um esforço tremendo para a gente conseguir localizar e integrá-las. O outro fator é que boa parte das informações, ou seja, as informações que realmente são importantes, às vezes são retidas com exclusividade por outro executivo. Então essas informações que seriam importantes para a gente também, ela fica só no setor. E aí, pelo fato dela ficar retida, fica meio complexo a gente inclusive conseguir essa informação para tomar uma decisão. Ah, mas espera aí, a informação foi gerada em outro setor, mas vamos analisar. Um setor de produção de produtos, ele carece da parte da logística, seja do transporte, seja da armazenagem. Então, será que essa informação que ficou retida naquele executivo, naquele gerente daquele setor, ela não é importante para subsidiar as atividades da área de logística? Por mais que ela seja vista aí a logística como uma atividade de apoio nesse contexto. Outra coisa, será que as informações importantes, será que elas chegam na hora certa ou será que elas chegam tarde para ser tomada a decisão? E a gente sabe que boa parte das informações, muitas vezes, elas não são confiáveis. Então são coisas que a gente tem que analisar inicialmente quando pensa em startar, em contratar um sistema de informação que realmente ele consiga dar informações que tanto subsidiem o processo de tomada de decisão, tanto quanto subsidiem o planejamento dos setores. A gente pensa que normalmente a gente tem acesso a vários dados que, se a gente juntar tudo, talvez ele não sirva de nada, esses dados inicialmente. Mas se esses dados eles são transformados em informação, aí sim a gente consegue fazer com que esses dados eles sirvam realmente para subsidiar o processo de tomada de decisão, tanto quanto do processo de planejamento. Então, a gente tentando criar um conceito inicialmente aqui para o sistema de informações gerenciais, a gente poderia dizer que é um processo de transformação de dados em informações e que essas informações elas serão utilizadas no sistema de tomada de decisão da empresa, tanto quanto vai tentar otimizar os resultados esperados e, consequentemente, a gente conseguir atingir os objetivos e metas que foram pré-estabelecidos dentro do planejamento estratégico. E por consequência, esse sistema de informação gerencial, ele é capaz de gerar relatórios gerenciais. E esses relatórios gerenciais, ele tem por finalidade de fornecer informações que sejam precisas e pontuais e que sejam capazes de auxiliar no processo da melhoria do tomar de decisão, planejamento, cumprimento dos objetivos e estratégias da organização. E como exemplo, a gente teria os relatórios de compras, relatório de vendas, de perdas do período, relatório de inventários, manutenção e por aí vai. E a gente sabe que boa parte das informações que vão gerar esses relatórios dentro do sistema de informação gerencial, eles têm origem de fontes tanto internas, fontes de informação tanto interna, quanto as fontes de informação externa. Uma fonte de informação interna poderia ser um relatório de vendas de um determinado vendedor, ou do fluxo de controle de entrada e saída de estoque. As fontes de informação externa poderiam ser o perfil de demanda de consumo de um fornecedor específico, coisa parecida. E normalmente essas informações, quando elas são unificadas, elas são relevantes, aí ela pode interferir inclusive no processo de tomar decisão. Ou seja, você tentar planejar
ou a compra de determinado item que foi consumido mais naquele período e comprar menos aquele outro. A gente sabe que tem alguns produtos que dependem muito do processo de sazonalidade. Isso aí tudo interfere no processo de tomada de decisão, seja para aquisição de algum item ou reposição de estoque, por aí vai. E a gente sabe que essa tomada de decisão ela vai ter uma repercussão direta e vão ter efeito tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. E um efeito, diga de passagem, do ponto de vista do planejamento, ele é de extrema relevância para subsidiar as atividades da empresa, tanto quanto a questão do planejamento, para que você não compre mais do produto que ele não teve uma demanda razoável. E aí você pode comprar boa parte do produto que ele não vai ser consumido, e aí você vai ter que colocar ele como ponta de estoque. E aí parte do seu lucro você vai ter que abrir mão. E aí a gente tem que levar em conta que todo esse fluxo do processo, ele tem que ser comparado com os padrões que já foram inicialmente determinados pela empresa lá no seu planejamento e haver um confronto, coisa que a gente sabe que boa parte das empresas, principalmente as pequenas, elas não fazem. E aí, se no caso, no confronto dessas informações, vê que há algum tipo de desvio padrão, que haja uma ação corretiva necessária para colocar a empresa no eixo e não fugir muito do padrão estabelecido lá no planejamento estratégico. E dentro ainda dos sistemas de informação gerencial, a gente tem os sistemas padrões, que são os mais comuns que a gente encontra no mercado. Normalmente esses tipos de sistema padrão, eles promovem uma avaliação de informação de alguns tipos de eventos econômicos relativos a um determinado período de determinado produto, ou no caso de serviços também. No caso, é possível você conseguir fazer uma mensuração em determinada data, em determinado mercado ou nicho de mercado que se explora. Então você teria como exemplo aí a possibilidade de você fazer uma avaliação das vendas do período, tipo vendas no Dia das Crianças, o que vendeu mais, o que vendeu menos, vendas no período de Carnaval, vendas na Páscoa, venda no Natal. Além disso, tem outros sistemas também, como no caso sistemas orçamentários e contábeis. Também nós temos os sistemas que vão gerenciar a questão da folha de pagamento, o subsidiar todas as atividades que envolvem o processo de gerenciamento de pessoas, a parte logística, a parte de controle, de sistema de produção. E normalmente esses sistemas de orçamentários e contábeis, normalmente ele tem a função inicialmente de mensurar, de avaliar, de promover as demonstrações contábeis. E aí ela faz a transformação desses dados em informações contábeis e projeções. E é possível analisar os desempenhos econômicos e financeiros, seja periódico, seja de 15 em 15 dias, um mês, 6 meses, um ano, da empresa. E aí é importante porque é mais fácil você conseguir controlar os gastos para manter determinado setor da empresa se a ideia desse sistema seja gerenciar a parte orçamentária. Então, como exemplo, você poderia levar em conta assim, o orçamento, análise do orçamento para manter determinado setor, seja um setor de marketing, para manter um setor financeiro, quanto vai se gastar de orçamento com mão de obra, material de expediente, consumo de água, consumo de energia e por aí vai. E aí a gente sabe que quando a gente pensa em comprar ou adquirir um determinado sistema de informação, muitos que estão disponíveis no mercado são sistemas já prontos e que carecem da adaptabilidade para a realidade, para a demanda da empresa. E que às vezes a gente não encontra. Então talvez seja o ideal contratar uma empresa para poder criar esse sistema. Então é importante que seja feita primeiramente uma investigação para ver realmente qual é a sua necessidade. E depois de você tiver esses dados na mão da sua análise, depois dessa investigação, você promover a análise para ver se realmente tudo aquilo que você detectou, se realmente vai atender aquilo que você quer. Então você também passa para fazer a questão da projeção e ver se realmente esse sistema ele vai atender a toda a demanda que você precisa, se vai ser possível controlar, gerenciar todas as informações que vão ser necessárias para que você consiga tomar boas decisões e efetivar o seu processo de planejamento estratégico. Obviamente, depois que passa por essa parte de projeção, de análise, de investigação, você passa para o processo de implantação,
No processo de implantar, você vai ter que levar em conta todas as ferramentas, a parte de hardware, de software que será necessário para que você consiga fazer com que esse sistema realmente ele te dê os frutos que você espera. E no final, a questão de manter. O fato de manter, a gente tem que levar em conta que o processo tecnológico ele é muito rápido. Então, talvez um sistema que você inicialmente startou, ele daqui a 2 ou 3 anos, ele já esteja obsoleto. Então, você vai ter que ficar sempre antenado com as novas tendências de mercado. E esse sistema de informação, normalmente, eles existem porque é importante que você consiga gerenciar todos os desafios gerenciais que vão surgir no decorrer da vida da sua empresa. Então a gente sabe que tem vários desafios, seja na parte contábil, na parte financeira no contexto geral, na parte de vendas, controle de produção, estoque, recursos humanos. E aí processar esses dados, eles são de extrema importância para o processo de tomada de decisão, porque eles têm que gerar informações que sejam aplicáveis no processo de gestão empresarial. Lembrando que quando se starta um sistema de informação gerencial, ele tem que entender toda uma hierarquia. Então, para quem está na cúpula, ele vai apoiar a questão da análise da vantagem estratégica. Para aqueles gerentes que são intermediários, ele vai dar todo o apoio também no processo de tomada de decisão, tanto quanto no processo gerencial. E para quem está na base, ele vai apoiar todo o processo de controle das operações, seja a parte básica de produção, a parte de logística e por aí vai. E a gente tem que entender que hoje existe um fluxo de informação. Normalmente você vai ter a parte de administração da cadeia de suprimentos, a parte de compras, distribuição e logística. E hoje é bem comum que toda essa cadeia esteja interligada diretamente com seus fornecedores. Eu lembro que na época, isso normalmente, eu não lembro mais ou menos a década, mas uma grande rede varejista, ela tinha uma interligação direta com o seu fornecedor. Então, na hora que a caixa passava determinado produto lá no caixa, dava baixa no sistema de informação da própria rede varejista, mas também estava interligado com o fornecedor. Então, era um duplo controle de estoque. Tanto chegava ao ponto de que quando chegasse ao ponto de ressuprimento desse item, o próprio sistema já acionava a empresa fornecedora, que manteria contato direto com o almoxarife e que disse, olha, chegamos no ponto de estoque. Ele fazia toda a transação para encaminhar o produto para que não faltasse na gôndola do supermercado. E aí entra também a questão dos processos de usos das intranets, extranets, para subsidiar esse fluxo de informação. Normalmente essas informações servem inclusive para o setor de engenharia e pesquisa para a produção de novos produtos, analisar se o produto ele tem uma grande aceitabilidade. E aí, obviamente, para pensar em fabricar outros produtos, carece de informação, saber que se vai haver demanda, aí vai envolver o processo de pesquisa operacional, pesquisa de marketing, para que isso seja sustentável, vai ter que envolver o fluxo de contabilidade e finanças, controlar orçamento e também tem um fluxo de gerenciamento da relação com o cliente. Você tem que entender se o cliente ele vai querer comprar. Então é um sistema interligado que vai envolver a questão do controle de informações de marketing, a geração de vendas, atendimento ao cliente e por aí vai. Quando a gente começa a tratar da questão da logística, esse sistema de informação, eles são de extrema importância, porque não é só para controle efetivo do fluxo de materiais que entra e que sai. Também a interligação, inclusive, do controle da produção, das encomendas que determinada empresa faz para um centro industrial. Lembrando que quando esse produto sai de uma indústria, ele sai, obviamente, com um caminhão, dependendo das especificidades, obviamente, de cada tipo de produto. Pode ser transportado numa carroceria aberta, pode ser transportado numa carroceria fechada, ou pode ser transportado numa carroceria fechada, só que refrigerada. E tem alguns tipos de produtos que têm um alto valor agregado, que são passíveis de passar por um processo de roubo. E o sistema também ele é válido para controlar a saída desse veículo até o seu destino final. Lembrando que tem alguns sistemas interligados diretamente ao GPS, que é possível do dono do caminhão rastrear
em que localidade ele está em tempo real e o tempo, ele fazer a questão da roteirização da entrega ao ponto de dizer em quanto tempo o destino vai ser cumprido. Então ele vai dizer o seguinte, olha, para que esse produto chegue até a sua empresa, ele está a 10, 15, 20 quilômetros do destino. Então ele vai levar em média meia hora para chegar. Isso ele consegue controlar. Teve inclusive um caso aqui em Pernambuco de que um caminhão estava levando, parece que era eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Quando chegou ali depois de São Caetano, depois de Carolu, São Caetano, passou um carro na frente e parou ele para roubar. Só que quando ele parou o caminhão, automaticamente o sistema de gerenciamento do veículo notou que ele parou. Então informou a base e ele rastreou onde é que foi que o caminhão parou. E o caminhão parou no meio da BR, numa área que não era de escape. Então, obviamente, que eles tentaram acionar o motorista. Quando tentaram acionar o motorista e não conseguiram manter contato com o motorista, então eles entenderam que aquilo ali era um assalto. Então eles deixaram o carro e seguir. Numa hora que o carro parou de novo, eles estavam gerenciando tudo. Quando o motorista manteve contato, quando ele foi solto pelos ladrões, o motorista foi solto, conseguiu manter contato com a central no mesmo momento bloqueou o veículo e o veículo não pôde mais seguir o trajeto. Então os ladrões abandonaram a carga. Então os sistemas eles servem para isso, tanto quanto para gerenciar estoque, gerar relatórios, informações que vão subsidiar o processo de tomada de decisão, tanto quanto os controles que são necessários para que se atinjam as metas e os objetivos pré-estabelecidos no planejamento.